Sabe aquela sensação de pilotar uma aeronave no escuro, só na base do instinto? Pois é, essa é a realidade de muitos líderes de negócios. Vamos explorar hoje justamente essa jornada, essa transformação de sair daquela névoa de incerteza para chegar na clareza de um cockpit totalmente guiado por dados. E a metáfora central é essa, né? Todo empreendedor é um piloto e a sua empresa é a sua aeronave. No comecinho, a jornada é isso aí. Pura coragem, pura intuição. A decolagem é um verdadeiro ato de fé, sabe? É confiar no instinto para atravessar as primeiras nuvens. Ok, vamos entrar na nossa primeira sessão, voando na neblina. Mas, e aí? O que acontece quando aquelas nuvenzinhas passageiras viram uma neblina, mas uma neblina densa, persistente? É aí, nesse ambiente com visibilidade quase zero, que a jornada da intuição começa a ser testada de verdade. E é nesse ponto que a aventura vira, na verdade, um exercício de sobrevivência. A complexidade do mercado simplesmente cega o piloto e aquela emoção do começo, da aventura, some. Dá lugar para uma ansiedade de sobrevivência mesmo. A intuição, que antes era tipo uma bússola super confiável, de repente começa a girar sem rumo. Cada decisão vira um risco enorme. Então, vem a pergunta. O que acontece quando os instrumentos são confusos, chegam atrasados ou, pior, estão simplesmente errados? Pensa só, surge aquela dúvida crucial. E se os instrumentos não forem confiáveis? Pilotar com um painel que treme, com informação que chega tarde demais, isso transforma a gestão num jogo de adivinhação. E um jogo bem perigoso, por sinal. O que nos leva à seção 2, o custo da incerteza. Porque vamos combinar, esse jogo de adivinhação tem um custo, e um custo bem real. As consequências de voar cego não são só teoria, não. Elas aparecem na prática, como perda de oportunidade, erros de estratégia e um desgaste que não tem fim. E esses perigos, eles se materializam de umas formas bem assustadoras. Aquela turbulência súbita é a crise de mercado que ninguém viu chegando e pega todo mundo de surpresa. As montanhas escondidas na neblina são os concorrentes aparecendo do nada. E aquele medidor de combustível que não para de piscar é a pura ansiedade de não saber se o fluxo de caixa vai dar conta do recado, se vai aguentar a viagem até o fim. Olha, o contraste aqui é gritante. De um lado, um piloto voando às cegas, se perguntando: temos combustível suficiente? O que é aquela sombra ali? Será que a gente está no rumo certo? É um cockpit cheio de perguntas e ansiedade. Do outro lado, voando com dados, as respostas são claras. Fluxo de caixa em tempo real, concorrente identificado no radar, plano de voo confirmado. É sair da dúvida constante para ter a confiança de ter a informação certa na hora que mais precisa. E aqui está o ponto crucial. O problema não é falta de habilidade, é falta de visibilidade. Sabe, mesmo o piloto mais experiente, o melhor gestor do mundo, não consegue tomar boas decisões com instrumentos que não funcionam e visibilidade zero. A falha não está na pessoa, de jeito nenhum. Está nas ferramentas. Mas calma, é justamente no meio desse caos todo que a coisa começa a mudar. É o que a gente vai ver na seção 3, o despertar da clareza. Uma nova possibilidade surge no horizonte. Uma luz no fim do túnel, prometendo acabar com a neblina e trazer de volta a visão clara do caminho. E essa é a mudança. É uma transição de uma era de eu acho que é para uma era de certezas. É uma mudança fundamental, onde a tecnologia finalmente entra em cena e traz a clareza que a intuição sozinha já não estava mais dando conta. A pergunta muda completamente de figura. Ela deixa de ser o que eu acho que está acontecendo e passa a ser o que os dados de fato me mostram. É o fim da era do achismo, de verdade, e o começo da gestão baseada em evidências. E é exatamente isso que é a gestão guiada por dados. É aquele momento em que o piloto para de brigar com a máquina e transforma ela na sua maior aliada. A ideia não é ser substituído pela tecnologia, de jeito nenhum. É usar a tecnologia e os dados como seus parceiros mais fortes para navegar em qualquer cenário, por mais complicado que seja. Certo. E agora, na seção 4, pilotando com precisão. Com a neblina fora do caminho, como é que fica a pilotagem na prática? Bem, agora, com um painel claro, preciso, o controle e a confiança voltam para o cockpit. A maneira de voar se transforma por completo. E a clareza desse novo cockpit digital é, nossa, impressionante. O plano de voo agora são as metas estratégicas, e o status está lá, no rumo. Os sinais vitais do motor são os indicadores-chave de desempenho, os KPIs, mostrando que está tudo ótimo.
E o medidor de combustível é a reserva de fluxo de caixa, mostrando que está tudo no verde. É a saúde do negócio ali, visível em tempo real. E os resultados? Aparecem na hora. Olha só esse gráfico de eficiência operacional. No trimestre passado, guiado só pela intuição, a eficiência era de 65%. Agora, neste trimestre, guiado por dados, pulou para 85%. É um salto enorme. A energia que antes era gasta só para apagar incêndio, agora é usada para otimizar a operação, para voar de um jeito muito mais inteligente. E esse talvez seja o benefício mais incrível de todos. Essa clareza libera a energia que antes ia toda para a preocupação e direciona ela para a estratégia, para a inovação. A clareza mental tira o piloto daquele modo de sobrevivência. Quando a preocupação não é mais será que a gente vai cair, a mente fica livre para focar no que importa: estratégia, crescimento, em como alcançar voos mais altos. E com isso, a gente chega na nossa última sessão: seu painel, seu destino. Finalmente chegamos ao ponto final dessa jornada, que é aquele momento em que o painel de controle vira uma extensão da vontade do piloto, colocando o destino de volta nas mãos de quem comanda. E no fim das contas, tudo se resume a isso aqui. Os dados não são o piloto automático. São o painel de controle que empodera o piloto. Essa é a chave. A tecnologia não está aí para substituir a experiência humana, a intuição, a coragem. Pelo contrário, ela está aí para ampliar tudo isso. Com essa clareza toda, a postura muda de reativa para proativa. O objetivo deixa de ser apenas chegar ao destino, mas sim definir a jornada. Não se trata mais de só sobreviver à viagem, sabe? Mas de traçar o próprio caminho, de definir ativamente para onde se quer ir. E para fechar, fica uma provocação. A questão não é mais se dá para atravessar a neblina. A questão agora é outra. Com o céu claro à frente, com todas as ferramentas na mão, quão alto se ousa voar? Qual é o verdadeiro limite do potencial?